Oi, estamos aqui com mais um devocional e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a mente, isso mesmo, sobre a mente. E na verdade eu quero tentar fazer uma sequência de vídeos sobre a mente, alguns vídeos do devocional falando sobre a mente, porque a gente tem muito conteúdo rico, muito conteúdo que pode agregar muito valor à nossa vida e na nossa caminhada. Vamos lá? Então, para começar, eu quero ler Romanos 8, versículos 5 ao 8. Diz assim: Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então aqui ele está falando o quê? Quando a gente está no Espírito, quando o Espírito Santo vem e toma conta do nosso ser, nós estamos agradando a Deus. Mas quando o nosso pensamento, a nossa mente, ela está voltada para as coisas da carne, ou seja, para as coisas desse mundo, para as coisas que são o meu desejo, nós somos inimigos de Deus. Interessante, ele cita ali, ó, a inclinação da carne, ou seja, quando eu estou voltado para as coisas da carne, me leva o quê? A morte. Mas quando eu estou voltada às coisas do Espírito, isso é vida e paz. E tem um versículo muito conhecido que eu quero ler também, que é Jeremias 29:11, que ele diz assim, ó: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. O contexto desse versículo é quando o povo estava cativo na Babilônia. Até uns vídeos atrás acho que eu falei sobre isso, né? Que o povo ficou 70 anos cativo na Babilônia com o rei Nabucodonosor. E Deus falou assim: Eu é que sei os planos que tem para vocês, planos de te dar um futuro e uma esperança, planos de paz e não de mal, porque foi necessário esse povo ir para lá, às vezes para mudar a mentalidade deles. Porque é engraçado, às vezes a gente não agradece que a gente pode tomar água. E se Deus quiser, a gente nunca vai precisar passar por isso. Mas hoje talvez existam pessoas que não estão conseguindo tomar água. Eu lembro da minha avó quando ela não estava bem, que ela tinha feito uma cirurgia cardíaca, ela teve que usar tráqueo, ficou no UTI, foi bem complicado. E ela não podia tomar água. Ela não podia, eles passavam o algodão com água, mas ela pedia para tomar água e não tinha como tomar. E infelizmente muitas pessoas passam por isso durante anos, devido a algumas doenças, devido a várias coisas. E essas pessoas sabem o valor de tomar uma água. Às vezes a gente não dá tanto valor, muita gente às vezes nem toma água. Então, esse povo precisou passar por certa dificuldade para eles entenderem: não, o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é lá na nossa terra, com o nosso povo, servindo ao nosso Deus. Então, nisso, Deus falou: eu tenho planos para vocês. E não é isso que vocês estão vivendo, mas são planos de paz, planos de bem para vocês, que é o mesmo que ele tem hoje para nós. Então, assim como aquele povo, hoje nós chegamos aqui com a nossa mentalidade, do jeito que ela é, da forma que a gente pensa, só que às vezes é necessário desconstruir isso. Muitas coisas que aconteceram até a gente chegar aqui foram construindo essa mentalidade que a gente tem hoje. Às vezes você teve paz, às vezes você não teve, às vezes você teve recursos para estudar, para ter as coisas que você almejava, às vezes você não teve. Talvez eu tô falando com uma pessoa aqui que hoje tem comida na mesa, mas talvez um dia não teve. Então a tua mentalidade construída até aqui foi devido a tudo que você já passou para chegar onde você está hoje. Tem uma analogia que eu já vi uma palestrante falar que ela é assim: sabe aqueles post-its, aqueles papeizinhos que você destaca, ele tem uma colinha e você cola onde você quiser? Ela fala assim: hoje nós chegamos aqui cheio de post-its. Às vezes, quando você era pequeno, te colaram um post-itzinho falando assim: você é burro, você é gordo, você é de tal forma, você não vai conseguir nada na sua vida, você é medroso, você é isso, você é aquilo. E esses post-its colados em você, que foram colando, você leu aqueles post-its e falou assim: nossa, eu sou isso. Só que, será que é isso que Deus pensa de você? Será que realmente esse é você? Mas essas experiências dolorosas nos tornam maduros. Porém, às vezes por dentro nós estamos machucados. E tem coisas que nós queremos ou devemos fazer e às vezes a gente não consegue. Porque queira ou não queira, a gente está preso. É como se fosse realmente uma prisão, como se fosse uma corrente que nos acorrenta aquilo que está escrito naqueles post-its, aquilo que foram falando sobre nós e na nossa mentalidade, no nosso subconsciente, nós fomos acreditando naquilo.
Então, antes de ler o próximo versículo aqui que eu quero ler com vocês, só quero falar assim, ó. Sempre quando a Bíblia ela vai falar de coração, de mente, de alma, quer dizer a mesma coisa, os pensamentos. Porque Deus não vai falar por exemplo, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mal, né? Deus não tá vendo ali no órgão coração se há algum caminho mal. Não, o coração significa mente e pensamento na Bíblia. Então, sempre quando a gente lê algum versículo falando nisso, vai significar a mentalidade, o pensamento, aquilo que a gente crê. Então, em Provérbios 23:7 diz assim, ó: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Ou aqui em outra versão que fala, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ali tá falando do homem. Como ele imagina, como ele pensa que ele é, ele acaba sendo. Por isso que, assim como diz lá em Romanos 12:2, a gente precisa renovar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra os planos de paz que o Senhor tem para nós? Eles vão vir sobre a nossa vida. Mas antes é preciso nós arrumarmos algumas coisas que às vezes não estão alinhadas com a palavra de Deus, com os princípios e caminhos que Ele tem para nós. Por isso que aquele povo teve que ir lá cativo para a Babilônia. E muitas vezes nós estamos cativos nos nossos próprios pensamentos, nós estamos presos nesses pensamentos. Por exemplo, se a gente pegar um ladrão que foi preso, talvez ele saia da cadeia e ele continue fazendo aquilo que ele já fazia, que é roubar. Sabe por quê? Porque desde pequeno, por mais que ele saiba, não, roubar é errado, tanto é que eu estou preso, que eu posso ser preso, mas eu continuo fazendo por quê? Porque a mentalidade dele, aqueles post-its colados, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viu desde pequeno, foi aquilo. Para ele não existe outra opção. Se você parar pra pensar, quando a gente é pequeno, não tem algumas musiquinhas que a gente lembra, aqueles desenhos legais que a gente assistia, às vezes a memória da casa, do bairro que você viveu na tua infância, ele é muito presente na nossa mente. Porque quando a gente é pequeno, a gente consegue analisar melhor, a gente tem calma, paciência, a gente vive com mais tranquilidade. Já depois que a gente vira adulto, né, que é tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra resolver, nem tudo a gente presta a devida atenção. Mas quando a gente é pequeno, a gente consegue ver melhor. Então aquele ambiente que a gente tá inserido, a vida que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente vai se tornando quando cresce. Mas olha que interessante, talvez você deve estar pensando assim, poxa, mas não é assim não, o ladrão ele errou. Mas pensa comigo, eu e talvez mais algumas mulheres aí como eu sempre querem perder alguns quilos, certo? A gente sabe o que tem que fazer? Sabe. O que é? Fazer mais exercício físico que vai ajudar 20% e 80% é diminuir caloria. Comer coisas que tem menos calorias, salada, verduras, frutas, e a gente faz? Não faz. Porque precisa mudar algo aqui dentro, precisa virar uma chave pra gente falar, não, a partir de agora eu vou fazer dessa forma. E a pessoa consegue emagrecer. Muitas pessoas fazem bariátrica, não mudam a mente, realmente emagrecem porque o estômago tá menor, muitas vezes eles comem e vomitam, mas depois eles voltam a engordar, porque a mente não mudou. Ou seja, o principal que nós devemos mudar, independente de cirurgia, independente de qualquer outra coisa, é mudar a mente, é renovar a nossa mente, como diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que olha que interessante. Se você parar para pensar, traição é errado? O ladrão roubou e foi preso, certo? Na Bíblia já fala isso, que o ladrão pagaria. Lá em Levítico e Deuteronômio também. Agora, traição. Na nossa lei ela não é errada. A lei não fala nada sobre traição. Inveja, cobiça, não perdoar e desejar o mal. Isso está na Bíblia. Isso é muito importante, porque não só na Bíblia a gente fala em perdão, mas também hoje existem estudos, médicos que estudaram, cientificamente comprovaram que a falta de perdão leva até a câncer. Pessoas têm câncer por falta de perdão. Ou seja, nós precisamos perdoar. E o perdão, ele não é uma emoção como a raiva, como a ira. O perdão é uma decisão. Eu vou perdoar. Até porque quem não perdoa está fazendo a sua própria sentença quando ora o Pai Nosso. Porque ela diz assim, ó, Senhor, me perdoa conforme eu perdoo a quem tem me ofendido. Então nós precisamos, devemos perdoar. É uma decisão. Ali em Jeremias 17, a partir do versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração lembra, mente, se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
lugar seco, lugar onde não tem água, onde não tem a água da vida, que é o Senhor Jesus, onde não há paz, onde não há os caminhos de bem que o Senhor falou. E ele segue falando: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verde e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa passagem aqui é a mesma que fala no Salmo 1, que a árvore, aquele homem que confia no Senhor é como uma árvore que está plantada perto do riacho ali. Ela não fica sem água, muito pelo contrário, a folha dela sempre está verde, ela sempre vai dar fruto. Aí ele segue: enganoso é o coração, ou seja, enganosa é a mente, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Tem uma parte que Jesus fala assim: aquilo que sai da boca vem do coração. Lembra? Não é o coração um órgão, mas é a mente, a nossa alma. Aquilo que vem para fora é aquilo que está dentro de nós. Por isso nós precisamos, mais uma vez eu te digo, renovar a nossa mente conforme o Senhor, porque nós não queremos, eu não quero ser ali, como está falando, maldito, vivendo numa terra árida, seca. A gente vai ver, vai analisar ou vai assistir alguma coisa na TV, você vê como o deserto ele é sofrido, as pessoas muitas vezes morrem porque é calor, é seca, não tem água. Então quando falta isso, é desesperador. Assim como falta a palavra de Deus também é desesperador. Bíblia de novo, vamos lá. Filipenses 4, do 6 ao 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, que é justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, lembra que eu falei que aquelas coisas não estão na lei? Se a gente, por exemplo, se uma pessoa chega a trair, ela não vai ser punida pela lei, mas pela lei do Senhor ela vai. Assim como diz lá no Sermão da Montanha, que é muito conhecido em Mateus, Jesus falou assim: bem-aventurado. Bem-aventurado é o contrário de maldito, ou seja, aquele que é feliz. Ele diz assim: bem-aventurado todo aquele que tem fome e sede de justiça, pois ele será saciado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha, por exemplo, lá no caso do ladrão, ou no caso de alguém que trai, ou no caso de alguém que mata, às vezes a gente não vê a justiça sendo feita, né? Muitas vezes a gente vê aqui no nosso país. Mas não se preocupe, se você acha isso injusto, se você tem fome e sede que a justiça seja feita, ela será feita, nós seremos saciados. Talvez não agora, mas daqui a um tempo seremos, porque se essas pessoas não se voltarem ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o único santo e digno que pode trazer salvação e vida eterna, elas pagarão preço, e esse preço será alto e será dolorido. Por isso, se há algo em você ainda, se há aquele post-it te acusando, se há alguma coisa na sua mente, no seu pensamento que você precisa renovar, busque na palavra de Deus, um joelho no chão, uma oração. Você com Deus não precisa ninguém saber. Talvez você tenha vergonha de falar para alguém, talvez você fique meio receoso, então dobre o seu joelho no seu quarto, feche a porta sem que ninguém esteja ouvindo e fala: Deus, talvez eu nunca te ouvi, talvez eu nunca acreditei no Senhor, mas eu estou aqui porque eu quero uma vida nova, eu quero transformação da minha mente, para que eu possa experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero que a tua paz venha sobre mim. Talvez o teu coração hoje não tenha paz, talvez teu coração hoje esteja perturbado, mas o Senhor tem algo muito melhor para trazer para você. Deus, ele é um Deus que ele não mente, ele não é um Deus que engana, ao contrário de Satanás, que ele vem e ele quer entrar na tua vida e ele quer trazer toda espécie de mal. O Senhor tem paz, o Senhor tem coisas boas para trazer para sua vida. Ele quer que você seja igual àquela árvore, que bem regada, na beira do riacho, você vai dar fruto no tempo certo e tudo que você fizer irá prosperar. A maioria das falas de Paulo e de Jesus no Novo Testamento, elas não falam sobre o exterior, mas elas falam sobre o interior, sobre a mente e o pensamento, aquilo que vem do coração, né, que se torna em ação. E para terminar, nós vamos ler aqui o último versículo. Você viu que eu tô lendo vários versículos, sabe por quê? Porque aquilo que vem de mim talvez não vai ajudar você, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, mais afiada, a ponto de penetrar alma e espírito, porque ela é viva e poderosa. Quando você lê a palavra, você não está simplesmente lendo um livro. Tá vendo os livros aqui, ó?
Talvez você lendo esse livro pode ser que não transforme a sua mente, mas a palavra de Deus, ela é genuína. A palavra de Deus, quando você a lê, o Espírito Santo está aí com você, te ensinando, te ministrando, porque ela é viva, ela vem direto do trono do Senhor, ela é como aquela água que corre no riacho e ela vai regando as nossas raízes. 2 Coríntios 10:5 diz: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Ou seja, hoje nós somos de Cristo, hoje a nossa mente é de Cristo. O nosso pensamento tem que estar cativo ao Senhor. Nós não podemos estar amarrados, cativos ou presos naquelas prisões espirituais com o inimigo. Não, nós devemos nos libertar de todo aquele post-it daquelas pessoas falando sobre nós ou daquilo que nós mesmos pensávamos, mas que a nossa mente possa estar cativa ao Senhor, que a nossa mente possa estar presa ao Senhor, porque Ele tem pensamentos bons sobre nós. E para terminar, eu quero ler uma frase de Billy Graham que diz assim, ó: você nunca entenderá quem você é, até que você entenda quem é Deus. E hoje, mais uma vez, eu te faço um convite. Vá, busque conhecer esse Deus maravilhoso. Esse Deus que Ele quer transformar a tua mente, Ele quer transformar a tua vida, o teu caminhar. Ele quer te dar coisas novas, uma vida nova e principalmente Ele quer te dar a vida eterna. O Senhor está preparando um banquete maravilhoso. Ele diz que está preparando mansões celestiais. Não, Ele não está preparando qualquer casinha para nós não lá. Quando a nova Jerusalém descer do céu, que será a nossa morada eterna, aqueles que creem no Senhor como Senhor e Salvador, diz que mansões celestiais estão sendo preparadas para nós. O Senhor tem algo maravilhoso que nunca ninguém viu ou imaginou preparado para aqueles que o amam. Que em nome de Jesus, tua mente e o teu pensamento possam estar cativo ao pensamento de Cristo, que Ele possa trabalhar na sua vida e te mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para você. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você, em nome de Jesus.